Vamos lá, meus amores. Retornando. Deixa eu colocar aqui onde a gente parou. Predicado verbal. Deixa eu ver se tem mais alguém para ser admitido. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Estou tentando gritar menos, porque eu dou aula para vocês e dou aula para o bairro quase inteiro aqui perto da minha casa. Então, eu falo. E aí eu disse, eu estou começando a forçar a garganta, eu vou tentar falar mais comedida, assim, mais baixo. Se não der, se vocês não estiverem me ouvindo direitinho, vocês me avisam, tá? Então, nós estávamos falando sobre predicado nominal. A gente está trabalhando uma sequência de estudos em relação ao predicado. Olha o Samuel. E eu quero que vocês me digam agora. Sofia, teu microfone não funciona, Florzinha? Ah, tá. Eu quero que vocês me digam agora, da primeira aula, o entendimento que vocês tiveram sobre predicado nominal. Para que eu tenha noção do que eu preciso falar para vocês sobre isso, retomar esse conhecimento, ou se eu vou dar continuidade. Samuel, meu querido, bom dia. Pode responder pelo chat. Por que você não assistiu a primeira aula de gramática, meu amor? Problemas com conexão, outros problemas, me diga, por favor. Ei, tia, Oi, aqui deu um problema na minha internet. tá bom. Eu acho que eu nem consegui assistir a terceira também. Aí voltou agora. Tá. A Isabelle tá entrando, tá faltando só a Brenda. Samuel, a gente está trabalhando com predicado e predicativo. A gente está falando sobre as diferenças que se tem entre os dois, que o nosso conteúdo de agora vai ser, deixa eu te mostrar aqui o primeiro slide. Olha o que a gente já viu hoje, ó. Predicação verbal. E essa predicação vai estar relacionada tanto aos tipos de predicado quanto ao predicativo. E a gente está trabalhando o predicativo nominal, a gente acabou de falar. Primeiro a gente encontra o predicado da oração. Esse predicado está sempre associado ao verbo. Eu tenho os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Quando eu pensar em predicado, eu preciso pensar obrigatoriamente no verbo. Onde estiver esse verbo, eu tenho o predicado. O que é o predicado? É aquilo que se fala sobre o sujeito. É a relação que eu tenho com o sujeito. O que ele fez, o que ele disse, qual foi a ação. Ou o estado, porque a gente vai determinar se esse predicado é nominal ou verbal a partir de duas situações. Se eu tenho a presença de um verbo de ligação e uma qualificação em relação ao sujeito, eu vou ter um predicado nominal. A presença do verbo de ligação mais uma qualificação em relação ao sujeito. Sendo que o predicado é nominal porque o núcleo, a parte principal desse predicado, vai ser um nome ou quer dizer que seja nome. Dentro do nome, eu posso encontrar um substantivo ou um adjetivo. Deu para você entender mais ou menos o que eu falei, Samuel? Deixa eu só abrir aqui, ó. Isabelle, quando eu comecei essa aula de agora, a primeira coisa que eu pedi era que vocês explanassem o que vocês entenderam sobre o predicado nominal. E aí eu fiz uma retomadazinha rápida do conteúdo para poder situar o Samuel o que a gente está fazendo. Você acompanhou a explicação sobre isso, certo? Sobre a retomadazinha do que é o predicado nominal, como a gente começou esse estudo. Então, o que eu quero que vocês guardem na cabecinha de vocês. Predicado nominal. O núcleo principal é um nome. Esse nome pode ser tanto substantivo quanto adjetivo. Presença de um verbo de ligação. Quando eu falo de verbo de ligação, são os verbos que indicam estado.
qualificação em relação ao sujeito. Então, eu tenho a sequência de sujeito, verbo de ligação e uma predicação em relação ao sujeito, onde o núcleo principal desse predicado é um nome, podendo ser tanto o substantivo quanto o adjetivo. Fui clara até aqui? Aí eu vou mostrar para vocês os exemplos para que o Samuel também veja os exemplos. Ó, Samuel, tá aqui, ó. Predicado nominal. Indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação, que significa dizer que esse verbo indica um estado. E o predicativo do sujeito. O que é isso? Ele complementa o sujeito, atribuindo a ele uma qualidade. Aí eu tenho aqui o exemplo, ó. Há somente um núcleo caracterizado por um nome ou um substantivo. Olha aqui o exemplo. Nesse primeiro aqui, ó, Alan está feliz. Quando a gente fala dos termos essenciais, sujeito e predicado, eu procuro primeiro o verbo. Samuel, qual é o verbo dessa primeira oração aqui, ó? Alan. Qual é o verbo dessa oração? Está? Está. Está. Aí eu pergunto para você, esse verbo é um verbo de ligação ou ele é um verbo de ação? Ação? Ele não é um verbo de ação. Olha o que significa. Estar feliz, o feliz é uma caracterização do sujeito. Não é um verbo de ação porque ele determina um estado. Tudo bem? Você precisa lembrar dos verbos de ligações que a gente colocou aquela listinha, ó. Ser, parecer, permanecer, estar, continuar. São verbos que indicam estados ou características em relação ao sujeito. Os verbos de ação são os verbos assim, ó. Caminhar, por exemplo. O andar também, eu até expliquei para vocês nas outras aulas que o verbo andar, dependendo do contexto que ele vai estar inserido, que ele vai ser retirado, eu tenho o andar como verbo de ação e tenho o andar como verbo de ligação. Quando eu digo ele anda triste, esse andar triste é uma característica em relação ao sujeito. Ele anda cabisbaixo, também é uma característica em relação ao sujeito, a quem a gente está se referindo. Mas quando eu digo ele andou 10 quilômetros, aí eu tenho ele como um verbo de ação, porque determina um movimento, algo que não é característica dele, mas de ação. Consegue compreender a diferença? Tudo bem para os outros? Brenda, Alana, Sofia. Deixa eu abrir aqui todos vocês para mim. Pronto. Tô sendo clara, gente, até aqui? Beleza. Então, ó, aqui eu tenho a sequência sujeito, verbo de ligação, e esse feliz aqui, ó, é uma qualidade ou caracterização em relação ao sujeito, que é Alan. Assim como, ó, ele continua atencioso. Detalhe aqui, ó, Samuel. Feliz é o quê? É substantivo ou é adjetivo? Adjetivo. Não. É um adjetivo. Alan está feliz ou ele é feliz. Esse daqui, ó, eu vou colocar ele como uma qualificação em relação a esse sujeito. E a parte mais importante desse predicado é um nome. Esse nome aqui, ó, é um adjetivo, mas a parte mais importante do predicado, por isso que ele é chamado de predicado
nominal. Ele continua atencioso comigo. Quem está assistindo? Eu estou ouvindo o áudio da Alana. Pronto. Acho que deve ser a aula que a Sara está assistindo. Aqui, ó. Ele continua atencioso comigo. Ele é o sujeito. Continua faz parte daquela lista de verbos de ligação que eu mostrei para vocês. Continua, verbo de ligação, atencioso. Tia, mas e comigo? É um complemento. Daqui, ó, dessa partezinha que eu cortei, ó, de continua atencioso comigo. Tudo isso aqui é o predicado. Mas a parte mais importante, ele continua atencioso. Atencioso. Atencioso é um nome. Então, nesse caso, mais uma vez, eu tenho a sequência de predicado nominal. Eu tenho o sujeito, verbo de ligação, o nome, que é o núcleo, é a parte mais importante desse predicado. Portanto, ele vai ser denominado de predicado nominal. Tudo bem? Joinha. Aí eu vou agora dar continuidade. Pronto. Como eu falei sobre isso na primeira aula, eu quero saber se tem alguma dúvida em relação a isso. Vocês precisam que eu fale novamente? Vai ter outros momentos, tá, gente? Eu só estou perguntando agora se a gente dá continuidade ou Isabelle, Sofia, Brenda. Samuel, você que chegou agora. Diga se está dando para você compreender o que a gente está estudando. Tudo bem, gente? Tudo bem, tia. Só um minutinho. Vamos lá. Aqui a gente falou sobre o predicado nominal. Aí agora, predicado verbal. Lembrem-se que no predicado nominal eu falei sobre verbo de ligação e qualificação em relação ao sujeito. Essa qualificação em relação ao sujeito, ela vem determinada por complemento, tá? Depois do verbo, eu tenho um complemento que vai indicar se eu tenho predicação verbal ou nominal. Atenção! Geralmente, esse predicado nominal, ele não tem, aliás, o verbal, ele não tem a marcação de um verbo de ligação, mas sim de ação. Predicado nominal, marcado pela presença de um verbo de ligação. Predicado verbal, marcado pela presença de um verbo de ação ou um verbo nocional. Certo? Aí vamos lá. Predicado verbal indica uma ação sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional. O que significa? Verbo que indica uma ação. Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito. Não há presença de predicativo do sujeito. Isso quer dizer que eu não tenho uma qualificação ou uma característica destinada ao sujeito. Certo? Aí a gente volta aqui. Olha aqui o exemplo, ó. Nós caminhamos muito hoje. Olha esse verbo aqui, ó. É um verbo de ação ou um verbo nocional. E esse complemento aqui, ó, não indica características ou qualidades relacionadas ao sujeito. Certo? Próximo. Cheguei hoje de viagem. Verbo nocional ou de ação. Chegar hoje de viagem não tem nenhuma característica em relação ao sujeito, mas a determinação do que foi realizado. Certo? O cliente perdeu os documentos.
Perdeu é um verbo de ação. E perder os documentos não é qualificação, mas é acontecimento, algo que aconteceu com o cliente. Eu já fico assim, ó, tudo bem? Entenderam? Alguma dúvida? Vamos lá. Depois de analisados esses dois exemplos de predicado verbal e predicado nominal, nós temos um terceiro, que é o predicado verbo nominal. E aí a gente vai unir os dois, as duas classificações. Ao mesmo tempo que esse predicado indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, por duas partes importantes, um nome e também o verbo. Nesse caso, a presença de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Aí é que eu quero chamar a atenção de vocês para mim. Predicativo do sujeito é algo que está relacionado à caracterização do sujeito, uma qualificação relacionada ao sujeito. Predicativo do objeto, eu vou ter uma qualificação em relação ao complemento que está acompanhando o verbo. De novo. Tô rápida? Mais devagar? Isabelle? Tá tudo bem? Sofia, minha flor? Brenda, Samuel? Me deem sinais, por favor. Quando eu estou falando de predicativo do sujeito, eu estou me relacionando diretamente com o sujeito, qualificando, caracterizando o sujeito. Porém, quando eu falo de predicativo do objeto, eu vou estar me referindo ao complemento do verbo, a uma qualificação do objeto que é o complemento do verbo. Vou mostrar aqui para vocês através de exemplos. Tá aqui, ó. Nesse caso, há a presença de predicativo do sujeito, que é a qualificação em relação a esse sujeito, ou predicativo do objeto, complementa o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes uma característica. Por exemplo, olha o verbo aqui, ó. Susana chegou cansada. Susana chegou cansada. Quem é o sujeito? Susana. Susana é o meu sujeito, beleza. Aí chegar é um verbo de ligação ou é um verbo de ação? De ação. É um verbo de ação. É um verbo de ação. Muito bem. Ó, chegar é um verbo de ação. E cansada não é uma característica? Não é uma qualificação do sujeito? Onde eu tenho um núcleo que é um adjetivo? Sim ou não? E aí, meus amores? Sim ou não? Sim. Ó, Susana é o sujeito, verbo de ação, e eu tenho uma característica em relação ao sujeito.
Então, eu tenho dois núcleos. Esse verbo aqui que indica a ação vai ser o meu núcleo verbal, enquanto esse nomezinho aqui, ó, que é um adjetivo e que caracteriza o meu sujeito, vai ser o meu núcleo nominal. Então, nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal. Olha aqui, ó. Terminaram satisfeitos o trabalho. Quem terminaram? Eles. Muito bem, Alana. Eles terminaram satisfeitos o trabalho. Atenção. Terminaram é verbo de ação ou verbo de ligação? De ação. É um verbo de ação. Perfeito. Aí eu tenho satisfeitos. Não é uma característica do sujeito? Uma qualificação do sujeito? Verbo de ação determina o meu predicado verbal e os satisfeitos, que é um nome, determina o meu predicado nominal. Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Certo? Entendidos? Por último, considerou a caminhada desagradável. Quem considerou? Ele ou ela? Ele considerou a caminhada desagradável. Considerar é um verbo nocional de ação ou é um verbo de ligação? Ligação? Eu vou já procurar a listinha do nosso verbo, os nossos verbos de... Peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui. É difícil decorar a lista. Ó, você precisa entender que os verbos de ligação indicam estado. Considerar não é estado, não é transitório. A mesma coisa do considerar assim, ó. Ele achou a caminhada desagradável. Ele teve uma ação, a de caminhada. Então, por esse daqui, ó, de caminhar, eu tenho uma ação. Dentro do contexto, você precisa observar isso. O que não é considerado estado, ele está feliz, ele permanece doente, ele continua cansado, que não indica uma qualificação ou caracterização de um sujeito. Todos os outros serão, dependendo do contexto, óbvio, mas aqui dentro eles serão considerados como verbos nocionais ou de ação. Tá certo? Ó, estar, ser, permanecer, continuar, aparecer. Esses é que dão ideia de estado, de como as pessoas podem, de como o sujeito, não vou falar de pessoas, de como o sujeito pode demonstrar essas características. Todos os outros serão verbos de ação dentro de um contexto. Nesse caso aqui, Isabelle, considerar é um verbo nocional, é um verbo de ação. Tudo bem? Tá? Aí eu tenho, ó, considerou a caminhada desagradável. Olha aqui, ó, caminhada desagradável. Os dois, ó, são nomes. O primeiro é um substantivo, ó, a caminhada. O segundo é um adjetivo. Eu tenho considerar verbo nocional ou de ação e eu tenho um núcleo aqui, ó. Um núcleo também nominal. Aqui, o predicado vem a partir de considerou, né? Porque o sujeito é desinencial. Eu reconheço esse sujeito a partir da desinência do verbo. Quando eu perguntei quem considerou a caminhada desagradável, ele considerou. Então, eu tenho um verbo de ação que coloca esse predicado como um predicado verbal e tenho a caminhada desagradável, que coloca também esse predicado como nominal.
Portanto, aqui eu tenho o predicado verbo nominal. Tudo bem? Deixa eu pegar bem aqui. Eu coloquei para casa, mas eu vou ver aqui alguns exercícios com vocês para ver mais ou menos como é que tá. Só um minuto. Deixa eu apagar aqui. Peguem o telares de vocês na página 267. Não, mentira, na página 263. Deixa eu até mudar aqui, porque aqui tem a parte teórica. 263. 263. Oração A. Oração A. Os maus exemplos são contagiosos. Todo mundo está com o livro? Os maus exemplos são contagiosos. Aí a gente tem aqui, ó, sujeito, os maus exemplos, predicado, são contagiosos. Predicado, eu nem determinei ainda se ele é nominal ou se ele é verbal. Mas eu vou observar qual é o verbo que eu tenho aí. Contagiar. O verbo. Qual é o verbo que eu tenho aí? Eu vou dizer, eu vou pensar assim, eles estão com problema no áudio. Ser. Ah, sim. Eu já ia dizer assim, a dificuldade aqui é o áudio chegar até mim, mas eles sabem qual é o verbo. Ser. Verbo ser. Aí eu pergunto para vocês, ser é um verbo de ligação ou é um verbo de ação? Ligação. É um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, contagioso é um nome. Contagioso é um nome. E nesse caso eu tenho o nome, ele pode ser tanto um substantivo quanto um adjetivo nesse caso. Nesse caso, o que é? É substantivo ou é adjetivo? Adjetivo. É um adjetivo. Portanto, eu tenho um predicado nominal, presença do verbo de ligação e uma caracterização do sujeito. Os maus exemplos são contagiosos. É uma característica, uma qualificação em relação ao sujeito. Aqui eu tenho um predicado nominal. Já na oração B, pequenos delitos causam danos à sociedade. Sujeito, pequenos delitos. Procuro o verbo. Tudo que vier depois desse verbo vai ser o meu predicado. Aí eu olho para o verbo e pergunto o seguinte. Deixa eu abrir aqui vocês todos para mim. Pronto. Aí eu pergunto o seguinte. Causam é um verbo de ligação ou é um verbo de ação? Causar. Causar. De ação. De ação. Perfeito. De ação. Danos à sociedade. Causar, se é um verbo de ação, o meu predicado vai ser um predicado verbal. Verbal. Tudo bem, amores, até aqui? Tudo bem? Sim. Aí eu tenho o seguinte.
Escreva em seu caderno em qual oração. Letra A. O predicado informa a ação do sujeito. Em qual dos exemplos o predicado informa uma ação do sujeito? B. Qual? Alternativa B. Na alternativa B, onde eu tenho um verbo que indica a ação. Alternativa B. Na letra B, o predicado informa uma qualidade do sujeito. Em qual dos exemplos? No A ou no B? Se no B é ação, só pode ser? No A. Tudo bem? Beleza. Aí eu venho para a informação seguinte. O predicado é a parte da oração que traz as informações principais sobre o sujeito. Essas informações podem estar concentradas principalmente sobre dois termos. Oração A. A informação importante expressa pelo predicado está na ação do sujeito, causam. A ação do sujeito, causa. O verbo é o núcleo do predicado e é chamado de significativo. Outro nomezinho para o verbo de ação ou verbo nocional. Verbo significativo. Se vocês encontrarem em questões, essa nomenclatura também está correta em relação aos verbos de ação, certo? Pois expressa uma ideia fundamental sobre o sujeito. Nesse caso, o predicado é verbal. Letra B. Menino, tá misturado. Oração A. A informação importante expressa pelo predicado está no predicativo do sujeito. Eu esqueci de falar do A, desculpa. Oração A. A informação importante expressa pelo predicado está no predicativo do sujeito. Isto é, na característica ou no estado do sujeito, que é contagioso. O predicativo do sujeito é o núcleo. O predicativo do sujeito é o núcleo. Portanto, o predicado é nominal e o verbo é de ligação. Meus amores, deu para vocês entenderem as marcações que eu tenho para determinar quando ele é nominal e quando ele é verbal? Qual é a característica, Isabelle, de um predicado nominal? Tua câmera ficou embaçada, Isabelle. Tá só assim, um vulto para mim. Melhorou. O que que você deve procurar quando você quiser determinar essa predicação? Se o predicado for nominal, qual é a primeira característica que você acha que vai encontrar para determinar isso? Verbo de ligação? Exatamente, minha flor. Predicado nominal, verbo de ligação. Predicado nominal, presença do verbo de ligação. Portanto, o predicado verbal, eu vou ter a presença de um verbo de ação, significativo ou nocional, certo? Beleza. Atenção! Olha aí, atenção! Observe que é sempre fundamental localizar o verbo para identificarmos que tipo de informação é expressa sobre o sujeito. Certo? Leia as orações. Leia as orações a seguir e identifique em qual delas o predicado informa uma ação do sujeito e em qual delas o predicado informa uma qualidade do sujeito. Olha que exemplo maravilhoso para vocês classificarem.
Um grupo de adolescentes furou uma enorme fila à minha frente. Qual é o verbo? Primeiro eu tenho que localizar o verbo, né? Qual é o verbo dessa oração? Furou. Furou. Esse verbo furar é um verbo de ligação ou é um verbo significativo de ação nocional? De ação. De ação, Flor. Portanto, o predicado informa o quê? Uma ação ou, que ele está pedindo aqui, ó, informa uma ação do sujeito e em qual deles informa a qualidade. Nesse caso, eu estou informando qualidade ou ação? Ação. Perfeito. Perfeito. Na letra B, pequenos delitos são transgressões leves. Qual é o verbo? São. São ser. É verbo de ação ou é um verbo de ligação? De ligação. De ligação. Portanto, aí eu tenho uma ação do sujeito ou uma qualidade do sujeito, uma caracterização do sujeito. Qualidade do sujeito. Tá vendo? Tá melhorando? Beleza. A seguir, veja mais detalhes do predicado verbal, lá no 263. Predicado verbal. Transitividade verbal, verbos transitivos e verbos intransitivos. Minhas flores já sabem disso. Leia os quadrinhos reproduzidos a seguir e responda as questões. Nenê já anda. Nenê já anda. Nenê já fala. Du. Aí tem outro quadrinho que ele está pintando. Ela está cantando, né? Nenê já faz desenho. Quem parece? Sei lá. No caderno, responda. Quem está falando sobre as habilidades de Nenê? Provavelmente o pai ou a mãe. Alguém que está fora, uma espécie de narrador da história. Muito bem, Isabelle. Correto. A andorinha Lola parece querer também mostrar suas habilidades perto do neném. Como ela faz isso? Como é que ela demonstra suas habilidades? Ela voa e o quê? Aí eu pergunto para vocês, esses verbos voar e cantar, são verbos de ligação ou são verbos de ação? Ação. Olha que coisa mais linda, gente. Muito bem. Qual é a provável razão de Lola ter respondido que não sabe sobre quem é o desenho feito, de quem é o desenho feito pelo neném? Ela não queria admitir que o bebê sabia desenhar e ela não. Uma das causas prováveis, né? Que mais? Que outras habilidades? Ó, eu já vi, tá acabando nosso tempo, eu vou só falar assim. Tem gente que pede o número do celular de outra pessoa e ela diz assim, vixe, eu não sei meu número decorado, não. Por que que isso acontece? Para não dar o número. É porque a gente não liga para nós mesmos. A gente aprende o da mãe, aprende o do pai, porque a gente liga para eles, mas para a gente não liga. Então, nesse caso, a Lola não deve se reconhecer. De saber assim, ó, aqui sou eu. Pode ser uma das causas. Meus amores, nosso tempinho tá acabando. Olhem essas páginas, respondam essas questões, para a gente dar continuidade à nossa próxima aula, certo? Tudo bem até aqui? Tudo? Beijo. Até a próxima aula com as questões, tá?